Boa noite, meus amigos, meus irmãos que nos acompanham pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e quero lembrar que a nossa casa, ela oferece atividades presenciais, portanto, abertas ao público. Então, na sexta-feira, às 19 horas, daqui a pouquinho, temos uma palestra com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo, temos palestra com temas variados, sempre baseando-se nos princípios e valores que norteiam a doutrina espírita. Na quarta-feira, retornamos com a atividade ligada à assistência aos dependentes químicos. Essa atividade acontece às quartas-feiras, às 20 horas, também, portanto, aberta ao público. Na quinta-feira, às 15 horas, a casa também está aberta, oferecendo um estudo semelhante ao que faremos hoje, em que abordamos 3 obras da doutrina espírita, com a diferença que aqui hoje nós vamos abordar o livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem dele, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na Casa Espírita, presencialmente, nós abordamos o Pão Nosso, ao invés de o Caminho, Verdade e Vida. Mas, basicamente, é essa diferença, e lá nós temos um tempo mais prolongado de estudo, que vai das 15 às 16. Bem, então vamos aos recados, da noite sobre a nossa casa. Então eu quero lembrar a todos que amanhã, dia 14 de agosto, entre 15 e 16h30, a Casa Espírita Maria de Nazaré abrirá suas portas para a campanha de Fraternidade Alta de Souza, para a arrecadação de mantimentos, produtos de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, toucas, meias, o que as pessoas puderem e quiserem nos doar. Então, das 15 às 16h30, teremos 2 trabalhadores, possivelmente o João Firmino e a Vita, estarão lá. Não precisa nem sair do carro, quem for de carro, basta buzinar que os nossos amigos, nossos companheiros, trabalhadores irão até o carro para pegar o donativo. E no domingo, nós elaboramos as cestas e na segunda-feira, as famílias cadastradas podem ir retirar a cesta na Casa Espírita Maria de Nazaré. Contamos com seu donativo valioso para que possamos continuar assistindo as famílias lá cadastradas. O curso, que é o Espiritismo, já conta com 2 aulas, que é toda terça-feira, das 19 às 20. Mas o nosso amigo Ezequiel, o tutor deste curso, ele nos informa que ainda, essa semana, ainda é possível, a quem se interessar, fazer a sua matrícula, ainda dá tempo, porque depois, transcorridas algumas aulas, não dá mais, porque perde-se muita informação, muito conhecimento. Então, para você que tiver interesse ainda, basta entrar em contato pelo celular, pelo WhatsApp da nossa Casa Espírita. Anote 96300 4552. Repetindo, 96300 4552. Queremos lembrar ainda que continuamos com a campanha do agasalho. Temos uma caixa de papelão grande na entrada do salão da Casa Espírita, onde quem puder e quiser pode ir lá depositar cobertores, agasalhos, cachecóis, toucas, luvas, meias, porque sabemos que o inverno está sendo mais rigoroso este ano, então, sobretudo os nossos irmãos que vivem em situação de rua estão passando
por uma situação muito difícil, muito dolorosa. Então, se nós recebermos esses donativos, teremos condição de oferecer a esses nossos irmãos muito mais necessitados do que nós, que temos um teto, temos um prato de comida com que contar, enquanto que os nossos irmãos estão nesta aflição tremenda. Meus amigos, esses foram os recados. Então, vamos agora à nossa prece de hoje. E para isso, como sempre fazemos, vamos fazer juntos, porque juntos temos mais força, juntos podemos muito mais. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, serenando a mente, o coração, tornando-nos mais receptivos para recebermos as bênçãos do mais alto e nos colocarmos em condições de fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, então vamos dar início ao estudo dessa noite, começando pela obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido e saudoso Chico Xavier. A lição que nós vamos abordar é a de número 57, cujo título é Dinheiro. E vamos a um versículo aqui, 1 Timóteo, então vamos ver o que ele fala. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo 6:10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres, propostas, alvitres seriam conselhos, propostas, recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie, a imagem do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo, a oferta, a esmola, o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Dinheiro é o título da lição de hoje. E Paulo, o grande apóstolo dos gentios, lembrando que gentios eram os povos não judeus,
E Paulo teve este mérito de levar o cristianismo, os ensinamentos de Cristo Jesus, não somente aos próprios judeus, mas ele levou aos povos não judeus. E ele nos diz que o dinheiro, né, esse apego, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E então algumas pessoas acham, entre aspas, que o dinheiro é maldito, que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro corrompe a sociedade. E tudo se faz pelo dinheiro, que toda pessoa tem seu preço. Então são jargões que nós ouvimos. E Paulo nos afiança que o amor exacerbado ao dinheiro, aquele apego e o dinheiro é capaz de fazer acender em nós, por vezes, se não estamos preparados para administrá-lo de forma reta e generosa, caridosa e fraterna, acende em nós o que há de pior em nós: orgulho, egoísmo, cobiça, entre ociosidade, porque aquele que tem muito dinheiro e que o dinheiro lhe vem fácil às mãos, pode se dar ao luxo de não trabalhar, de ficar realmente naquela ociosidade, só curtindo os prazeres mundanos, os prazeres que a vida material lhe pode ofertar. Então, Paulo nos coloca na defensiva para que analisemos, porque o dinheiro em si não é bom e nem ruim, ele é neutro. Agora, a maneira, o destino que nós damos ao dinheiro que nos vem às mãos é que importa. O que fazemos com esse dinheiro? Guardamos, gastamos unicamente conosco? Ou pensamos na dor do próximo? Distribuímos de forma inteligente e louvável esses recursos que nos vêm às mãos? Esta é uma pergunta, como disse Emmanuel, o autor espiritual deste texto, é uma pergunta que só a nossa consciência pode de fato responder. E acrescenta Emmanuel ainda que há várias passagens em que Jesus se refere ao dinheiro. Quando lhe procuram para perguntar se seria lícito pagar o tributo a César, porque nós sabemos, os judeus pagavam aos cofres romanos os tributos, os impostos, e isso para eles era algo detestável, muito irritante. E eles perguntam, né? Os fariseus vêm e perguntam a Jesus se seria lícito pagar o tributo a César. Então, Jesus, sabendo que aquela pergunta era capciosa, que eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, ele diz: dá-me cá um dinheiro. E deram-lhe a ele uma moeda em que de um lado havia o valor e no outro a efígie, a imagem de César, não é? Que dominava o mundo à época, à frente do Império Romano. Então ele diz: o que está aqui nessa imagem? É César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus já colocava na justa medida que o dinheiro nos é útil para sobrevivermos num mundo material, num mundo em que estamos de provas e de expiações. Mas Emmanuel, mais além, ainda nos fala da parábola da dracma perdida. A dracma também é uma moeda e que simbolizaria o salário do dia, então é algo valioso. Então diz que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, mas perdeu uma. E ela fez todos os esforços para achar a dracma perdida. Por quê? Porque era muito importante para ela, não é? Então, nós vemos que
o dinheiro, ele entra em nossa vida de forma a nos auxiliar. E essa dracma perdida, depois ela mostra e fica feliz de mostrar a todos: olha, eu achei a dracma perdida, porque era fruto do trabalho dela. E também mostra aquela questão de que os sãos não precisam de médico, porque se ela foi atrás da dracma perdida, ela já tinha 9. Eram 10, ela perdeu uma, mas ela vai atrás daquela uma. Também tem esse simbolismo de aquele, ainda que seja um só, aquela questão das ovelhas desgarradas, que Jesus garante que nenhuma ovelha se perderá do seu aprisco. Então, o dinheiro em si não é bom e não é ruim. Sempre lembrando que ele pode ser muito benéfico quando bem utilizado no alívio do sofrimento alheio. Graças a Deus, vamos ficando por aqui em relação a essa mensagem dinheiro, trazida por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos agora, ato contínuo, seguirmos com o nosso pequeno estudo e falarmos de uma mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós vamos abordar na verdade, 2 itens, os itens 5 e 6 do capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos, palavras de Jesus no Sermão do Monte. E o título da mensagem: reconciliar-se com os adversários. Como é importante, meus amigos, meus irmãos, não nos colocarmos na posição de inimigos de alguém. Que todos temos inimigos, não temos a menor dúvida, mas o importante é fazermos todos os esforços para não nos posicionarmos como inimigos de quem quer que seja. Então, a tônica da mensagem nos leva, de fato, a nos reconciliarmos, nos harmonizarmos com quem quer que seja, sobretudo com os nossos adversários de ideais, de opiniões, de posições, sejam elas políticas, filosóficas, religiosas, não importa. O importante é o bem conviver no respeito fraterno. Vamos à lição. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Isso está no Evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há, na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, ou seja, encarnado, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado, com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura,
reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Desta maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Este texto é muito importante para a nossa vida de relação. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Que caminho? Na jornada terrena. Não deixemos para amanhã o que se pode fazer hoje. O texto de Kardec, nos inicia assim: conserta-te sem demora com o teu adversário. Mas é conserta-te com C e não com S. Quando a gente fala de conserto com S, é para a gente consertar, reparar alguma coisa que está quebrada, não é? Porém, conserta-te sem demora com o teu adversário tem um sentido mais profundo. Harmonize-se com seu adversário. Compreendam-se. Cheguem a um acordo. É a proposta da mensagem do Evangelho. De que vale vivermos as turras com os nossos melindres? Melindre é algo que nós, espíritas, que nos dizemos espíritas, cristãos, não podemos levar na nossa vida de relação. Ora, se magoar, ficar chateado, nós precisamos recorrer ao diálogo, trabalhar dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que possamos compreender que muitas vezes o que o outro nos falou não teve a menor intenção de nos magoar, de nos ferir, assim como nós. Quantas vezes dissemos algo a outras pessoas, depois a pessoa veio e falou pra gente: nossa, eu fiquei chateado com aquilo que você me falou. E nós nos espantamos. Nossa, mas não foi minha intenção, eu não falei prevendo isso. E aí nos desculpamos. Então, meus amigos, consertar-nos com os nossos adversários é isso, entrarmos em harmonia, porque nós espíritas, com muito mais propriedades, sabemos da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Ora, se colecionarmos inimigos no plano material da vida, o que vamos esperar no mundo espiritual? E, numa dada passagem deste texto de Kardec, ele nos fala da subjugação, da possessão, que são situações dolorosas, de influenciação espiritual muito mais profunda do que uma simples obsessão. Mas, principalmente a possessão. E são situações que Kardec pontua que elas têm raiz em existências pretéritas, onde demos razão a que o outro pudesse querer se vingar de nós. Ora, e Kardec ainda vai além, dizendo que Deus jamais deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Então, imaginemos que passamos por uma situação muito delicada, muito triste, em que fomos muito prejudicados. Qual é a ideia inteligente? Qual é
o movimento que nós devemos fazer é um movimento de perdoar. Esquecer, não digo, porque nós esquecemos completamente tudo se estivermos com o mal de Alzheimer, mas não é o caso. O importante é, caso nos lembramos da situação que nos feriu, depois, quando nós conseguimos verdadeiramente perdoar, quando nós nos lembrarmos, nós não vamos lembrar com aquele sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento. Porque ressentimento é isso. Toda vez que você se lembra, você ressente aquilo que você sentiu quando a situação aconteceu. Então, sejamos inteligentes. Perdoar não é para Deus, como é corrente ouvirmos, não é? As pessoas dizerem, perdoar é para Deus. Eu não preciso perdoar nada, não tenho nenhuma obrigação de perdoar. Ora, quando nós temos esse raciocínio pequeno, nós estamos nos privando de ter saúde. Porque a falta de perdão, a animosidade que possamos guardar em nossa intimidade contra os nossos irmãos, tece em nós as cadeias doentias que vão mais tarde originar doenças terríveis e que podem nos levar ao desencarne prematuro. Então, aprendamos a perdoar. Pode não ser fácil em algumas situações, mas lembremos-nos que perdoar somente através dos lábios, da boca para fora, não refresca em nada, porque nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser transparentes conosco mesmos. Então, de que vale eu perdoar da boca para fora, se por dentro eu continuo desejando o mal de um inimigo? Se eu fico feliz se algo de ruim lhe acontece? Se eu fico mordida se algo de bom acontece ao meu desafeto? Isto é uma régua colocando que nós ainda estamos vivendo, respirando nas sombras, em vibrações e frequências mais baixas e densas. Sejamos inteligentes, trabalhemos a nosso favor, perdoemos com urgência, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Por vezes, mesmo entre os familiares, e principalmente na realidade, ficam anos sem se falarem por conta de uma rusga que hoje, às vezes, nem se lembram bem o que deu origem, mas continua aquele sentimento nocivo de que devem ficar distantes uns dos outros e não podem se perdoar. Então, meus amigos, se vocês têm alguém que não fala há muito tempo, mande um zap, liga para essa pessoa, tenta uma aproximação. Eu não, e se ela não aceitar, e se ela não quiser? Ora, mas você deu o primeiro passo. Isso é muito importante. Não é o que disse aqui? Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube verdadeiramente perdoar. Sejamos inteligentes, trabalhemos a nosso favor, trabalhemos a favor da humanidade, para que sejamos cada um de nós pontos de luz a colaborar com a transição planetária deste planeta maravilhoso que é a Terra. Maravilhoso, porque a despeito de tantas dificuldades, de tantas barbáries que por vezes vemos, o importante de fato é que a Terra nos acolheu para que pudéssemos continuar a nossa jornada evolutiva. Tenhamos profunda gratidão por este planeta Mãe. Não por acaso é chamado de Mãe Terra. É a nossa mãe material, assim como Maria de Nazaré é nossa mãe espiritual. Sejamos gratos, graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora então
Nossa, o tempo passou, acho que eu me empolguei. E eu vou então falar de forma rapidinha, breve, a questão do Livro dos Espíritos. Porque daqui a pouquinho já tem um compromisso na casa espírita, então vamos lá, não é, meus amigos? É a questão de número 606. Continuamos no livro 2º, capítulo 11º, falando dos 3 reinos da natureza. Reino animal, vegetal, animal, lembrando que o homem, o ser humano, é colocado na doutrina espírita como pertencente ao reino hominal ou reino humano. Questão de número 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Então, os animais têm alma? Tem, mas é diferente da alma humana. E por que essa diferença? Porque na evolução, o princípio inteligente estagiando, como eu sempre repito, nos diversos reinos da natureza. Então, o princípio inteligente vai se especializando, vai se aprimorando, e quando chega no reino humano, é que a alma, vamos dizer, ela é dotada de raciocínio e livre arbítrio. E é então, e somente então, que ela é responsabilidade pelos atos, ela é responsabilizada pelos atos que cometer. Então, de onde tira os animais o princípio inteligente? Do elemento, e a resposta é bem curtinha, do elemento inteligente universal. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos nos coloca que existe em nosso universo o elemento inteligente e o elemento material. E o elemento inteligente é o espírito. Então, em nossa dimensão do que conhecemos, nós temos o espírito e a matéria. E na questão 606A, porque é a mesma questão, tem um desdobramento, diz assim: a inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? E a resposta é, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Aquilo vamos reiterar que a diferença entre a alma de um animal localizado na esfera evolutiva como reino animal inferior, vamos dizer que nós seres humanos somos do reino animal superior, só didaticamente para a gente compreender melhor. Então aqui diz que é um princípio único. É de um princípio único que é retirado. O princípio inteligente, criação de Deus. Quando Ele nos cria, Ele não nos cria homens e mulheres, seres humanos, portanto. Ele cria o princípio inteligente. É criação divina. Então, tanto os animais, do reino inferior, como nós, seres humanos, viemos da mesma criação, do mesmo princípio e, portanto, único. Amigos queridos, vamos ficando por aqui. Agradeço enormemente a companhia de cada um de vocês e que possamos ter um final de semana maravilhoso, com plenas oportunidades de fazer o bem. Lembremos, amanhã, campanha de Fraternidade Alta de Souza, a nossa oportunidade de praticar a caridade material, mas também a caridade moral, com alegria em nossos corações, não é mesmo? Meus amigos, vamos então nos unir para a prece à nossa querida Mãe Santíssima, que dá nome à Casa Espírita Maria de Nazaré. Unamos os nossos corações, unamos os nossos pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas.
temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Venham, façam parte da família da Casa Espírita Maria de Nazaré. Deem o seu like, porque depois essas lives, elas são convertidas no YouTube. Vão lá, deixem o seu like, ajudem-nos a impulsionar o nosso canal para levar a palavra, o consolo, o conforto, o esclarecimento espírita a muito mais corações. Hoje fui eu quem falou. Amanhã será Ezequiel, domingo Arielle, segunda eu retorno, meus amigos, terça e quarta nosso amigo Sérgio, quinta Ezequiel e assim sucessivamente, de segunda a segunda. Estamos juntos, meus amigos. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até a próxima.